E eu queria te perguntar, como é que foi isso, né? Vereadora mais jovem do PT eleita em Recife, uma votação expressiva, importantíssima. Acho que você não tinha se candidatado antes, né? É a primeira Não, campanha? nunca. Foi a primeira eleição, né? Eu tenho 13 anos de militância, quase a metade da minha vida dedicada à luta da classe trabalhadora, mas é Uhum. a primeira eleição. Então, você vir para um processo eleitoral, a gente sabe que a eleição de vereador é a eleição mais difícil que se tem no Brasil e que na minha cidade foi mais difícil ainda, que por conta do censo, a gente teve 2 cadeiras a menos. Em vez de ter 39 cadeiras, 37 cadeiras, uma eleição muito difícil, muito acirrada. Foi a primeira vez que o PT, em toda a sua história na cidade do Recife, não teve um candidato majoritário, e a gente sabe que isso termina criando impacto no processo eleitoral, porque geralmente o voto a nível municipal é casado do prefeito com o vereador. E no caso da gente, apesar do PT apoiar a candidatura do prefeito João Campos, a gente teve candidatura órfã no sentido de que o voto não era cruzado nem casado. Então, Uhum. isso termina tendo um impacto muito grande no processo eleitoral, mas apesar de tudo, deu certo e eu estou muito feliz de saber que a gente conseguiu disputar um espaço de poder que é muito importante e que a gente está aqui para fazer a diferença. Infelizmente, foram poucas vereadoras que foram eleitas, apenas 8 vereadoras foram eleitas na cidade do Recife, mas que eu estou aqui justamente para mostrar que o sentimento é de renovação e que também é tempo de mulheres. Na verdade, deveria ter sido tempo de mulheres muito antes, né, cara? E a gente teve um golpe parlamentar que vitimou a tia do Pedro, que é a presidenta Dilma, e as mulheres são perseguidas, as mulheres são excluídas dos espaços públicos, e na verdade elas já têm participação grande pelos meios não oficiais e deveriam ter cada vez mais espaço. Mas eu queria te perguntar uma coisa especificamente, porque você tem um trabalho que eu conheci nas redes sociais pela sua militância raiz, próxima de comunicadores, você também se aproximou bastante do governo federal, militou pela vitória do presidente Lula agora em 2022, e a gente teve o fenômeno também, eu não estou comparando, mas eu queria te fazer uma pergunta a respeito da comunicação. Teve o caso do João Campos, que venceu de uma maneira esmagadora no Recife e deu uma entrevista para o Globo falando a respeito de como a nossa esquerda também está muito datada nas redes sociais, né? Ainda está faltando realmente entrar nas redes e usar os recursos dela. Queria que você falasse, eu não estou perguntando do João Campos, eu só citei um exemplo mesmo. Como é que foi fazer a comunicação da sua campanha? Se você teve aliados importantes, se foi uma comunicação mais com a sua cara, e como é que você trouxe algumas coisas que você aprendeu da própria essa militância de 13 anos que você está falando agora? Eu entrei nas redes sociais antes mesmo do surgimento do bolsonarismo, né? As pessoas me conheceram mais por conta do TikTok, do Instagram, mas lá atrás eu já estava no Facebook fazendo o que eu faço hoje, mas na época eu não tinha o amadurecimento que eu tenho hoje. Eu pegava as redes sociais para trazer toda a revolta e pegar o público para fazer de divã. Mas que eu sempre Uhum. acreditei na força das redes sociais e é um campo que eu atuo. Eu sou militante há 13 anos, mas essa militância ela é das ruas, mas com o surgimento das redes sociais lá em 2014, 2015, eu fiz a defesa da presidenta Dilma nas ruas, quando eu saí de Recife para ir a Brasília, ir para o ato em defesa da presidenta Dilma contra o impeachment. Sabe quando o Brasil estava dividido, que tinha o lado esquerdo, que era a esquerda, o lado da direita era da direita, que tinha uma divisão. Eu estava lá, mas também estava nas redes sociais, que foi fundamental. E é lamentável saber que a esquerda ainda tem muito preconceito, porque existem novas formas de fazer política. O que a gente fazia lá atrás já não se faz hoje, porque as demandas do capitalismo já são outras demandas.
e que parece que a gente não aprendeu sobre isso. Em 2013, aquele levante que contribuiu para o processo de impeachment da presidenta Dilma, o próprio processo da presidenta Dilma em 2016, a eleição de Bolsonaro em 2018, as eleições de 2022, e a esquerda não entendeu sobre a importância da comunicação e que a gente deve ocupar os espaços de poder. E que a comunicação é uma ferramenta muito importante, imprescindível na política, porque a gente faz política se comunicando com o outro. Agora, existe uma questão. A gente tem poucos quadros de esquerda, poucos militantes que sabem trabalhar com redes sociais e que esse pouco quantitativo, muitas vezes, não tem um reconhecimento, a contribuição de outros quadros da esquerda, que termina dificultando o processo, porque não existe financiamento por trás dos influenciadores. Todo o trabalho que a gente faz é de maneira voluntária, existe uma dedicação que as pessoas elas nem sequer sabem, mas existe monitoramento nas redes sociais, 24 horas, combatendo fake news, é uma demanda muito difícil e termina sendo mais complicada quando a gente não tem, né, a força e o apoio de certos setores. A gente sabe que a direita ela já trabalha com isso, já tem mais apoio, e que a gente precisa ocupar esses espaços. Eu fui a única vereadora eleita do estado de Pernambuco com o uso das forças de todas as minhas redes sociais. Durante esse processo eleitoral, eu cuidei da minha campanha, eu tomei conta da comunicação, trabalhei com a coordenação da minha comunicação. Foi muito difícil, muito cansativo. Antes de ser candidata a vereadora, eu já era comunicadora, então eu tinha que interagir com as pessoas no tempo que dava, se dizendo qual é a linha que a gente deveria adotar, e que, através dessa contribuição, a gente também conseguiu chegar até aqui. É lógico que você não caminha sozinho na política. Eu tive o apoio da presidência Gleisi Hoffmann, tive apoio de José Disseu, de senador da República, de deputado federal, de deputado estadual. É lógico que nessa trajetória esses apoios são importantes, mas que o grande diferencial dessa eleição foi o uso das redes sociais. Eu acredito que o Pedro Rousseff depois pode entrar aqui e fazer a mesma confirmação que eu estou trazendo. Então, quando a gente fala de renovação, a gente fala de renovação para trazer novos quadros políticos. Quando a gente fala de renovação, a gente também fala de outras formas de fazer política. E que a gente hoje, através das redes sociais, junto com o trabalho das ruas, mas principalmente com a força das redes sociais, a gente conseguiu eleger vários vereadores jovens espalhados pelo Brasil. Eu fui a vereadora mais jovem da história do PT na cidade do Recife, a segunda mais votada, quase 10 mil votos, num processo eleitoral dentro do coeficiente que a gente trabalha aqui em Recife, e dentro da população que vota, que é atuante no processo eleitoral. Foi uma vitória gigantesca, e que isso está sendo muito comentado a nível municipal e a nível nacional também, assim como a minha vitória, a vitória do Pedro Rousseff, a vitória da Luna Zaratini lá em São Paulo, da Duda em Ribeirão. Então, a gente tem vários candidatos que se colocaram à disposição desse processo eleitoral com o uso das redes sociais e que foram eleitos vereadores e vereadoras com votações assim expressivas. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata,
folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros. Temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.